da Bíblia, né, que é a nossa segunda aula. O cano da Bíblia, nossa segunda aula. Então, e nós vamos entender a importância de a gente ter um entendimento sobre esses livros que estão acrescentados aí nessa Bíblia aí. Então, deixa eu achar aqui meu material. Achei aqui. Teologia Sistemática 1, o cano da Bíblia. Nós tivemos aí a aula anterior, ela foi um pouquinho mais estendida, que foi a introdução, né? Que foi a Bíblia. Nós aprendemos o que é a Bíblia, qual a origem da Bíblia, de onde veio todas essas informações da Bíblia. Então, hoje nós vamos falar do cano da Bíblia, nós vamos entender o que é isso aí. Eu gosto sempre de iniciar com o texto bíblico. Vamos ler Gálatas, capítulo 6 e o versículo 16. Nós vamos ler Gálatas, capítulo 6, versículo 16. Tudo. Irmãos, eu tenho uma Bíblia aqui que ela é a Bíblia mais próxima do original. Ela é a Bíblia de Jerusalém. Alguém de vocês já conhece essa Bíblia? O meu aqui está ordenança, mas é a mesma palavra. Ó. Paz e misericórdia repouse sobre todos aqueles que andarem conforme essa ordenança ou regra, né? Como está na Bíblia aí dos irmãos. E também sobre o Israel de Deus. Essa palavra regra aqui, nesse texto de Gálatas, utilizado por Paulo, é a mesma coisa de cano, né, que nós vamos falar nessa aula, ou vara de medir, é andar de acordo com essa medida. É isso que Paulo está dizendo, ó. Paz e misericórdia repouse sobre todos aqueles que andarem conforme essa medida, ou seja, conforme o cano. Então, a palavra cano, ela vai encontrar nesse local aqui, nesse versículo, nesse capítulo e nesse versículo aqui. E paz e misericórdia repouse sobre aqueles que andar sobre essa medida, sobre o cano, que nós vamos falar nessa aula de hoje. Aí o que nós vamos tratar hoje aqui nessa aula aqui, né? O nosso esboço da nossa aula é os livros canônicos, né? Uma introdução aos livros canônicos, livros apócrifos, né? Nós vamos falar, entender o que significa, o que a parte negativa mais necessária. Aí, Luciano, isso é uma Bíblia católica, né? Mas é uma Bíblia bem próxima dos originais, que eu estava mostrando para os meninos. Ela contém inserido aí os livros apócrifos. Então nós vamos estudar a introdução, vamos aprender no 2 aí, livros apócrifos, que é necessário aprender sobre isso, como se deu a formação do cano, e por último nós vamos falar por que os evangélicos não aceitam os livros apócrifos. Então isso é o que nós vamos tratar, livros canônicos, livros apócrifos, como se deu a formação do cano, e por que nós evangélicos não aceitamos os apócrifos. Iniciando aí, ó, livros canônicos. Sabemos que todos os 66 livros da Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo. Nós não temos dúvida disso aí. Houve um processo histórico para reunir e colocar um volume chamado cano, ou vara de medir, em grego, né, que é regra, que é o que está inserido aí em Gálatas, capítulo 6 e versículo 16. Então, nós não precisamos de muito esforço para entender, para compreender que a Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Quando a decisão foi tomada sobre quais livros, né, que seriam inspirados, eles já eram sagrados. Quando foi tomada a decisão para, a partir de agora, vai canonizar isso aqui. Então, quando essa decisão foi tomada, quando o Espírito Santo utilizou dessas pessoas para isso, eles já eram santificados, já eram inspirados. Então, foi necessário acontecer essa separação, mas não que eles não eram antes disso. Então, ou seja, quando aconteceu,
tudo já era santo, já eram inspirados. Não foi nenhum líder ou grupo religioso que resolveu fazer essa seleção. Deus quem decretou. Deus que utilizou esses homens. Agora vamos fazer aqui a separação dos meus livros, porque está tendo aí, está meio que embolado isso aí. Nós vamos fazer uma separação aqui do que é e do que o que não é necessário. Aí nós vamos entender aqui também os principais motivos que houve essa separação, pelo fato aí do tempo, quando surgiu os apócrifos também. Isso vai constar, isso vai ajudar na rejeição da igreja, dos evangélicos, dos ortodoxos, não aceitar os apócrifos. O cânon do Antigo Testamento ficou completo em 445 a.C. Tudo indica que Esdras, nós sabemos que Esdras foi um escriba, na qualidade de escriba e sacerdote, ele reuniu os rolos canônicos. Nós vamos aprender muito mais sobre isso aí em alguns temas à frente. Já o cânon neotestamentário do Novo Testamento, ele foi formado lá em média de 400 depois de Cristo, após vários concílios da igreja, nos quais estudiosos examinaram os documentos nos pormenores, ou seja, nos mínimos detalhes, todos os seus pormenores aí foi examinado, foi qualificado. Se vocês forem estudar, buscar as origens da seleção desses livros, você vê tanto fatos interessantes que eles utilizaram para que isso acontecesse, que não está nesse conteúdo aqui. Eu também não me atentei aí em trazer, mas é bom os irmãos pesquisarem. Tem muitos contextos muito interessantes, as formas que eles utilizaram. Alguns imperadores utilizavam uma seleção lá de todos os livros, qual deveria não ser e não ser, e ali alguns livros se destacavam e outros não. Então tem muito contexto disso aí que é interessante a gente se aprofundar. Quais os critérios que foram utilizados na seleção dos livros do Novo Testamento? Haja vista existir vários livros tidos como inspirados. Primeiro aí, autoridade. O que era necessário, como que eles chegaram a uma conclusão para que esses livros aí fossem selecionados como livros que fossem inspirados pelo Espírito Santo. A primeira sugestão aí que tinha que ser aceito pelos apóstolos, ou escrito pelos apóstolos. Então, é bem contundente, é bem fácil de aceitar quando se fala de apóstolo. E quando se tratava de apóstolo, ou alguém que era discípulos dos apóstolos, alguém que andou com os apóstolos. A primeira aí é a apostólica, os que conviveram com Cristo, ou aqueles que foram e viveram com os apóstolos, no caso aí de Marcos e Lucas, que foram pessoas que acredita que Marcos, ele era um jovem que foi doutrinado por Pedro, ele era um rapaz, e Pedro que orientou Marcos, Você pode ver que no começo do ministério de Marcos, nós vamos aprender muita coisa sobre Marcos. Vocês vão ver que tem um momento que Paulo até fica zangado com Marcos. Acredito eu que pelo fato dele ser um jovem, ser imaturo ainda, mas depois ele vai ver a necessidade que tinha Marcos, Ele vai solicitar a presença de João Marcos. Se o livro não fosse escrito por um dos apóstolos, era verificada a aceitação da igreja, ou seja, os apóstolos, os que conviveram com os apóstolos, e como que a igreja aceitava, como que a igreja reagia tendo aquele livro em mão. Então, todos esses aí seriam os processos que era necessário para a avaliação daquele conteúdo. Não temos dúvida que o homem é falível, isso aí é muito claro. No caso do cânon, foi escolhido sob supervisão de Deus, ou seja,
Eu falei até em aulas passadas, às vezes a pessoa fica comentando, eu vou acreditar numa coisa feita por um comedor de feijão, não tem esse ditado? Eu até comentei aos irmãos na aula passada. Lógico que é um comedor de feijão. Se não for um homem, se não for um comedor de feijão, vai ser o quê? Um comedor de grama, né? Um comedor de ração. Tem que ser uma pessoa. Como eu já disse para os irmãos, o homem, ele é a coroa da criação. O homem é a obra perfeita de Cristo, né? Então, todas as coisas que Deus criou, ele fez questão de haja. Já o ser humano, ele fez questão de manusear com suas próprias mãos, ou seja, meteu a mão no barro mesmo, amassou o barro ali e fez questão de modelar. É tanto que se os irmãos for parar para atentar para o corpo humano, o corpo humano ele é extraordinário. Se a gente for parar para olhar, é tanto que nós somos uma máquina perfeita. O ser humano é a máquina perfeita. E existem várias correntes sanguíneas, tantos fiozinhos aqui espalhados sobre o nosso corpo. E o mais interessante disso tudo é que se alguma coisa desconectar, já era. Às vezes não tem mais jeito. E você pode ver que a pessoa vive aí até várias décadas, até século. Com pessoas que conseguem viver aí numa tranquilidade. Porque o ser humano é uma marca. E a explicação disso só é Deus. Não tem como explicar. Porque se você for olhar, Johnny, o ser humano, ele é a máquina perfeita, é a criação perfeita, mas ele é muito sensível. Se você for olhar, é muita coisinha, é muito detalhezinho, é coisa desenhada, só um criador. Até os cientistas, eles estão chegando à conclusão, pior para eles que precisam estudar tanto para chegar a essas conclusões, que não tem como ver o universo, tudo é sobre medida, tudo não tem explicação, eles não conseguem chegar a nada, porque vê que tudo é detalhado. Eles veem que se, eu estava até lendo um conteúdo recentemente, que se os astrólogos estavam olhando lá uma situação lá, que se as coisas fossem um pouquinho fora da medida lá, não existia, não teria condições de existir. Então tudo foi muito detalhado. Então na questão do ser humano, Deus fez questão de mexer, moldar, depois soprar ali o sopro, o fôlego de vida. Com base nas experiências individuais e fé, não temos dúvida o quanto o livro dos livros. Então, ou seja, nós que já cremos, graças a Deus por isso. Eu louvo tanto a Deus por essa questão de nós crermos, de nós termos o Evangelho. Eu louvo tanto a Deus por isso, irmãos. Eu acredito que os irmãos também. Isso é uma dádiva extraordinária, ter o Evangelho a nós, ter a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo através da Bíblia. Isso é bondade de Deus, isso é muita bondade de Deus. Palavras não expressam a felicidade que eu sinto em conhecer a palavra de Deus. Então é esse desejo com esse desejo que eu falo para os irmãos, que nós temos que passar isso para alguém, mas nós temos dificuldade. Às vezes a gente prefere falar na igreja cheia, mas a gente tem dificuldade de falar com uma pessoa que está sempre conosco. E as atitudes, as reações que nós temos no cotidiano também mostram que você é satisfeito com o Evangelho. Então nós temos que passar isso para as pessoas. Ele é muito gratificante. O Evangelho é sobrenatural, é bênção de Deus nas nossas vidas. Aí no 2, livros apócrifos. Nós vamos falar agora sobre os apócrifos. A palavra apócrifo significa originalmente oculto, depois assumiu o sentido não genuíno ou espúrio, que quer dizer falso. Então, o que é os apócrifos? Como está nessa Bíblia que eu mostrei aos irmãos, os apócrifos são 7 livros inclusos no Antigo Testamento. Eles estão todos no Antigo Testamento da Bíblia Católica, né? São 7 livros e 2 acréscimos, que está em Esther e Daniel, né? Em 2 capítulos que estão esses acréscimos. O primeiro ponto que não aceitamos os apócrifos não foram inclusos no hebraico, e estão no grego e no latim. Ou seja, mais na frente eu explico isso. O que tem a ver isso? Então aqui já é mais na frente, já vou explicar logo de cara.
O porquê que não são aceitos? Eles estão no Velho Testamento, né, na Bíblia da Igreja Católica, e quando o primeiro ponto é porque nós não aceitamos os apócrifos, foram inclusos no hebraico, existe a Septuaginta, nós vamos aprender sobre isso também, que são os 70 homens sábios utilizados por Deus para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego e para o latim. Então são a Septuaginta e a Vulgata. Quando vocês ouvirem essa expressão Septuaginta e Vulgata, é a tradução do grego do hebraico para o latim e o grego, beleza? Quando vocês ouvirem essas expressões Septuaginta e Vulgata. Amém, irmãos? Que isso aí foi essa Septuaginta, que quer dizer os 70, que foi uma média de 70 ou foi 72 tradutores aí, sábios judeus, que ali houve os acréscimos. Nesse momento dessa Septuaginta aí, foi quando houve, para ficar claro para os irmãos aqui, ó, na Septuaginta, quando houve a tradução, eles tirando do hebraico para o grego e para o latim, nesse momento foram acrescentados os apócrifos, entende? Então anteriormente não tinha, os originais não contêm os apócrifos, eles foram inseridos no momento da tradução, no momento aí da Vulgata. Amém, meus irmãos? Esse foi o momento da tradução. Os mestres judeus não aceitam esses acréscimos. Esse é outro motivo para que nós não aceitamos. Se eles não aceitam, né, então nós também não aceitamos. Se foi dado aos hebreus e eles rejeitaram, então nós também não aceitamos. Esse é outro motivo que nós não aceitamos. Por fim, os apócrifos ganharam destaque na Reforma Protestante. Foi a Igreja Católica meio que fez aí uma contra-reforma, quando Lutero zangou lá, perdeu a paz lá pela forma que eles estavam tratando o povo de Deus. Então houve a Reforma Protestante, aí também houve a Contra-Reforma. Foi quando esses livros apócrifos também ganhou peso, quando eles começou a ser utilizado. No Concílio de Trento foram introduzidos na Bíblia Católica durante a Reforma no século XVI, no Concílio de Trento, que aconteceu em 1546. Ali surgiu algumas práticas, como nós vamos falar um pouco sobre isso agora, que surgiu ali na Reforma também. Houve a Reforma e aí eles fizeram também uma Contra-Reforma. Não, o Concílio de Trento foi onde aconteceu ali a reforma. Aí aconteceu ali também a Contra-Reforma, ou seja, nós vai fazer isso aí, mas nós vamos fazer também de cá também, né? Aí surgiu também algumas práticas, por exemplo, o purgatório. Foi aí que surgiu o purgatório. O que é o purgatório? Vocês têm ideia do que é o purgatório? Tirar, a pessoa ora para tirar o morto lá do meio das pulgas, né? Ou seja, de um lugar para levar. Então ele fica nesse lugar. No purgatório para saber o destino. Receber oração para poder depois. É por isso que tem aí as missas, né? A senhora era católica, irmã? Nunca foi não, né? Então é por isso que tem aí as missas aí de sétimo, e vai aumentando aí. Então isso aí é para conduzir, aí essa alma aí. Mas existe um texto que vocês sabem de cor, com certeza, que está em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que vocês não sabem de cor, não pronunciar aqui, vão ler aí para saber e gravar no coração. O que é que está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27? Vamos ler? Leia, abre para mim. Hebreus capítulo 9, versículo 27.
Então surgiu aí o purgatório. Se a obra de alguém que queima, é o texto base para eles, 1 Coríntios, capítulo 3 e 15. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, ainda assim será salvo, como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Então aqui é meio que um texto que eles utilizam como base para o camarada quase está lá nas chamas lá, e aí é salvo. Mas a gente sabe que isso aqui está se falando de galardão, tribunal de Cristo. Eu acho que os irmãos já estudaram isso na escola bíblica dominical, o que é tribunal de Cristo. Se os irmãos não estudaram, nós vamos aprender isso aí também, o que é tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, ninguém é condenado, tá, irmãos? No tribunal de Cristo, tá, irmão? Ninguém é condenado. Ali vai se tratar das obras, né? Acharei que está escrito, leia para mim alguém. 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ao homem está ordenado morrer uma única vez. Passou disso aí, é juízo. Não tem purgatório, não tem antipulga, não tem nada que salva mais. Então, enquanto tem fôlego de vida, há esperança. Morreu, literalmente, acabou. Acabou o quê? A chance. Mas não é que acabou não. É porque, na verdade, tem pessoas que acreditam também nisso. Já conversei com algumas pessoas que já falam comigo assim: tanto faz, depois que eu morrer, acabou tudo bem. Misericórdia, Entendeu? A gente. pessoa não tem aquele entendimento da alma, que é eterna, tanto o sofrimento como a vida eterna, né? Então, tem muitas pessoas que se iludem nisso também. Existe duas doutrinas satânicas que é mais apregoada, que é a que o diabo mais gosta. É que inferno não existe e que morreu acabou. Esse é tipo assim, é o que dá. Por exemplo, assim, se você trabalha com investimento e ganha muito, então ele utiliza isso aí. Inferno é aqui na terra, inferno não existe e morreu acabou. Sua irmã é testemunha de Jeová? Ó, nesse curso aqui você vai ter muito assunto para você ensinar a ela. Tem vezes que ela vai na. Você acredita que uma vez eu participar sempre da testemunha de Jeová? Você acredita? Deus te libertou. Aí, velho, eu falei, eu era novo, né? Eu era convertido na época. Tava querendo me aprender, querendo saber essa coisa. Aí ela falou uma coisa lá de Jesus, um negócio lá, que eu não entendeu. Eu fiquei naquela dúvida, não fiquei na dúvida nada. Eu falei, não, tem uma coisa errada ali, sabe? Aí eu fui procurar com um irmão lá na igreja, lá, uma irmã que era do tempo de dente, eu fui só saber dela. Aí ele falou assim, não, né? Eu falei, isso, rapaz. Você nasceu no Evangelho também? Então, eu conheço algumas pessoas que até tentam ir por esse caminho, mas quando eles ouvem falar de Jesus, eles pulam fora. E isso é bacana, porque, como eu já disse, eu sempre falo para os irmãos, entre nós e Deus existe uma ponte, e essa ponte é Jesus. Se eu rejeito essa ponte como Salvador, como Deus, então eu caí, já era. Nesse curso aqui você vai ter muito assunto para mostrar, porque tipo assim, irmãos, essas pessoas elas são cegas, tá? Você tem que estudar para você dar luz, mostrar a luz para essas pessoas, que o desejo de Deus é que nenhuma alma se perca. Todas essas almas têm valor, mas eles são enganados, porque e você estudando, meditando, você vai ter assunto para mostrar. Porque quem é da salvação, você lê algo para ele, aquilo vai maquinar na mente e Deus salva. Às vezes, quando alguns param para conversar comigo, eu tento ser mais cauteloso para não espantar, para não deixar ele assim, ó. Não, eu tento ser muito cauteloso. Eu vou com muito cuidado, eu não invento essas prosas que eles falam, vão chamar para orar. Não é para chamar para orar. Você sabe que eles não gostam de oração, por que você vai chamar para orar? É você tentar mostrar o seu ponto de vista ali, e quando eles mostrar o ponto de vista para você, você vai ter assunto para argumentar. Por exemplo,
Eu até já procurei para comprar, tem algumas bíblias deles, igual, idêntica, sem tirar nem pôr a nossa Bíblia. Aí já mudaram, e a palavra era um Deus, já começa a referir a Deus como um Deus com D minúsculo, e diversos outros assuntos. Então eles já começaram a mudar, então eu já até procurei, porque é bom você conversar com eles utilizando o material deles, e você com um material desse, fica mais fácil para você prosear com eles. Uma vez também eu fiz uma pergunta para ela, minha irmã. Eu falei assim, se Deus é o único Deus, se eu adorar Jesus Cristo, eu estou pecando. Ela falou, tá. Eu falei, não, você é uma pessoa, não fala. Não está pecando. Aí todas as pessoas, mas depois eu não dou muita assunto não, né? Você ora por ela? Mas você sabe como é que você tem que orar? Vai quebrar o encantamento que está sobre ela. Ela está sobre o encantamento. É uma obra maligna, né, irmão? Irmão, ó, sabe porque... É interessante o que essa irmã está falando aí. Ouve. É porque uma vez foi um irmão, porque foi um irmão lá onde eu morava lá, foi um irmão lá, né? Aí teve um... No início ali, não vou nem entrar por esse caminho aí, no início ali de Hebreus ali, por exemplo, nessa Bíblia antiga deles, quando vai referir ali, Hebreus, não sei se é 1 ou se é o 2 ali no começo, onde vai referir ali que os anjos o adoram, e eles adorariam a Jesus Cristo. E nas Bíblias mais antigas deles lá está como adora. Aí nas mais atualizadas, eu até tinha um aqui e apaguei recente. Não, aqui não, tinha no celular. E aí lá nas Bíblias atualizadas deles vai estar como homenageia. Então eles vão cortando tudo isso. Então por isso que é bacana. Mas tem muito texto na Bíblia que você pode conversar com eles sem ir por esses caminhos, né? Igual tem um texto, quando eu vou conversar com algum deles, eu gosto de utilizar assim, de perguntar a eles detalhadamente o que é cada pessoa, como eles veem. E aí eu vou trabalhando em cima disso aí. Um dia também eu não digo sonhei, mas que eu estava com uma Bíblia. É uma Bíblia normal, só que a Bíblia, como a Bíblia está no inferno. É uma Bíblia do inferno. Já estava a Bíblia na mão, só que essa Bíblia que está na mão é do inferno. É um inferno da mão. É porque a palavra de Deus diz assim: qualquer que aumentar um só ponto, um só tio, alguma coisa na Bíblia, ou diminuir, sofrerá todas as consequências no final. Então, ou seja, a partir do momento que eu altero ou faço exegeses diferente do que o texto diz, então eu estou usando aquilo como ser maligno. Então, e eles fazem da palavra de Deus, eles deturbam, eles contorcem, fazendo dela ali algo maligno. Então, isso foi uma visão que você teve. Então a gente tem que tomar cuidado e estudar para tentar mostrar, porque infelizmente, uma vez que morreu, não tem mais jeito. Então, eles utilizariam o purgatório, né? Baseado em 1 Coríntios capítulo 3, 15, a oração pelos mortos. Isso você vai ver, tem nessa Bíblia aqui, ó. O 2 Macabeus capítulo 12, 46 diz assim, ó: era esse um bom religioso pensamento, eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Então, ou seja, a oração pelos mortos, a gente sabe que isso é coisa do mal. Então isso está lá na Bíblia Católica, no livro de 2 Macabeus capítulo 12, versículo 46. Aí tem aí no livro de Tobias, agora que entra Tobias aqui, tem lá também, eles ensinam feitiçaria lá, no livro de Tobias. Esse livro de Tobias eu já li ele todo. Já leu, né? É interessante, né? É bacana, assim, como a literatura, ela é interessante. E ele acontece lá que ele, Tobit, e lá o pai de Tobias, tem lá... está quase cego lá, e aí aparece um arranjo aí para ajudar o filho dele, Tobias, numa missão. E aí lá ele ensina lá, tem um peixe que quase engole ele lá, e ele ensina a fazer algumas práticas de feitiçaria lá. No capítulo 6 de Tobias lá, o anjo Rafael, né, que esse anjo também a gente não encontra ele na Bíblia, ele ajuda esse filho de Tob. Capítulo 5 tem alguns versículos aqui, ó. Vou ler aqui, ó. Tobias capítulo 5,
o verso 4 diz assim, vai procurar um homem de confiança que te possa acompanhar mediante a uma retribuição. É preciso que recebas esse dinheiro enquanto ainda estou vivo. Tobi tinha deixado uma quantidade num certo lugar e ele precisava que o seu filho, ele estava muito enfermo, estava quase cego, precisava que o seu filho fosse buscar. Aí Tobias fosse buscar. E aí ele vai mandar esse rapaz, e aí vai aparecer um anjo, que é o anjo Rafael, que aqui aparece para tranquilizar, como Azarias, que vai conduzir ele nessa viagem aí. E no meio dessa viagem aí, ele está na beira de um lago, de um riacho, e aí tem um peixe que vem para atacar ele, e aí ele meio que, esse Rafael, esse anjo Rafael, defende ele e manda ele tirar algumas partes desse peixe, né, para fazer algumas feitiçarias mesmo, algumas coisas. No capítulo 6 lá vocês vão ver certinho o que é. Eu vou ler só o 7 aqui para nós não perdermos tempo. Entretanto, Tobias interrogou o anjo Azarias, que era o Rafael, que estava como ser humano com o nome de Azarias. Meu irmão, peço-te que me digas qual é a virtude curativa dessas partes do peixe que me mandasse guardar. Ele mandou guardar aqui o coração, o fígado e o fel, né, que serviria de remédios eficazes mais adiante. Mas na frente, você lendo, você vai ver que ele vai usar isso aqui para curar a cegueira do pai dele e para utilizar também para uma mulher que seria a esposa dele, que teve alguns maridos e todos os maridos tinham sido mortos por ela. Entrava um demônio nela lá na noite de núpcias e ela matava. Essa mulher ia ser a esposa dele, mas ele ia usar esse meio que, essa feitiçaria aqui para... Então, e diversas outras coisas também. Assim, irmãos, os livros é interessante que você leia, assim como literatura. Você lê, vou ver isso aqui. Talvez tenha alguns até que te ajudem assim, se tratando de história, geografia. Para você ter uma noção também, até é válido, mas não como inspiração, não para ser comparado como obras do Espírito Santo. Eu já teve pessoas com oportunidade falando sobre textos assim, mas eles contavam histórias que não conturbavam, né, tipo de situação, né, que leu, e que tipo assim, que bacana, e só que a gente tem que ter que estudar, mas geralmente as pessoas, quem vai ler isso aí é vocês que estão estudando, são pessoas, geralmente pessoas que recém-chegaram, pessoas não vão estudar isso aí, geralmente é vocês a nível de conhecimento mesmo. E é até interessante, nós que somos estudantes, entrar por esse, entender, estudar isso aí, porque se você chegar na casa de um católico e ele querer que você explique alguma coisa, aí você tem uma noção, não é que você deva saber, mas você tem uma noção ali, explicar, e porque o que Paulo fazia? Paulo utilizava de todos os meios, Paulo se fazia de doido, literal mesmo. Se fosse, ver se um ali jogando pedra ali, se for para tentar ter um relacionamento ali, ele jogava umas pedras também, bora. E aí, mais a ele, a cada nível, eles se comportavam. Então, ou seja, ele não era dupla face, ele não era... Não, ele chegava ali e agia daquela forma, chegava aqui e agia dessa forma. Então, no meio do nível alto, ele falava como nível alto, então, ou seja, ele tinha um dialeto ali para cada espécie de pessoa. O interessante de você entender um pouco, procurar entender, é porque se a pessoa tiver isso aqui, através disso que você vai conversando com a pessoa, porque é assim, e aí você chega em Jesus. E aí, acabou, você ganhou mais um. Perguntas, emoções, sentimentos? Continuando aí, livros apócrifos contidos e a sua localização aí, na Bíblia Católica. Tobias, após o livro canônico de Neemias, Judite, entre Tobias, apócrifo, e Esther, canônico. Aí tem acréscimos de Esther, 11 versículos acrescentados ao capítulo 10, ou novo capítulo, dependendo da versão, né? Em algumas só está em acréscimo, em algumas tem mais um capítulo. 1ª e 2ª Macabeu, entre os canônicos Esther e Jó. Sabedoria, entre os canônicos Cantares e o apócrifo Eclesiástico.
Aí embaixo, eclesiástico, não confunda eclesiástico com Eclesiastes, tá? Entre o apócrifo Sabedoria e o canônico Isaías. E Baruque, entre canônicos Lamentações e Ezequiel. E acréscimo a Daniel. 2 capítulos inseridos no final do livro como apêndice. Existem dezenas de outros apócrifos, tá, irmãos? Que não estão listados na Bíblia Católica. Eu mesmo, acredito que muitos, eu não vou lembrar aqui, mas eu tenho mais de uns 50 apócrifos lá em PDF. Alguns eu já até li. Eu tenho, até Apocalipse de Adão tem lá. Tem Evangelho de Tomé, Atos de Pedro, Evangelho de Maria, mas é muito, ele não é pouco, né? Aí eu tenho lá, não leio, né? Ultimamente a gente anda muito, mas assim, tem Enoque, o livro de Enoque, vocês podem ver que tem até parte de que Enoque escreveu na Bíblia, que isso causa um nó na cabeça das pessoas, né? Vocês vão ler, Judas escreveu lá, assim escreveu Enoque, aí dá o pessoal já utiliza, mas como é que Enoque está aqui e não foi inspirado? Tem diversos, tem dezenas, só que aí no livro de vocês aí tem até algumas sugestões do Evangelho de Tomé, cheio de histórias curiosas, até engraçada, se vocês verem, é bem engraçada mesmo. Uma delas, o menino Jesus faz alguns pardais de barro, né, tá brincando lá na represa lá, depois o pai dele chama dele a atenção por estar fazendo aquilo no sábado, e ele sai dali e toca os passarinhos saem voando, os passarinhos de barro. Então, ou seja, a gente sabe que isso não tem cabimento, porque isso aí entraria como algo sobrenatural, um milagre. Então a gente sabe que o primeiro milagre de Jesus aconteceu aonde? No casamento. Então Jesus se manifestou no casamento. Jesus ele não utilizava milagres de manifestações para as pessoas que não eram chegadas. Era o que ele falou para a mãe dele ali, né? O que eu tenho contigo não é chegar a minha hora. Na hora certa eu vou me revelar e as pessoas vão saber quem eu sou. Então, até os 33 anos, Jesus cresceu como um cidadão comum, ir na escola de profeta, ele era avançado em conhecimento, isso é inevitável. Ele sobressaía, né? Tanto que vocês vão ver que com 12 anos lá, ele estava dando aula. Então, mas era isso aí, a admiração que as pessoas tinham com Jesus era sobre o conhecimento dele, o comportamento dele, né? Mas ele brincava com as outras crianças. Aí, em algumas histórias aí, eu não acredito que não tem aí, tem uma história que, eu não sei qual livro que está, qual apócrifo, que eles estão brincando, né? Aí chega lá, tem um menino lá que está brincando com eles, e esse menino, ele acaba morrendo. E aí, tem aí, né? Então, aí todo mundo começa a acusar a Jesus, que foi Jesus que matou ele. Aí quando chega os pais, ele pergunta assim, foi Jesus que matou. Ele chega pro menino morto e fala assim, foi eu que te matei? Aí o menino levanta e fala, não foi não. Não é? Ele pega e fala, não foi não, foi. Aí então, porque ele revive ali, mas meio que irado assim, né? Mostra aí se foi eu mesmo que te matei. Foi eu que te matei? Ele fala, não, foi não. Tem uma outra situação também que um professor chama a atenção dele e ele fica zangado e tem um momento que José também chama a atenção dele. Tem um livro que eu li que chama a atenção dele e ele fica zangado com José também e fala assim, não vai acontecer nada com você pelo fato de você ser meu pai, mas tipo assim, meio que ameaçando também, né? Fica esperto. Então é muito contraditória. Atos de João conversava, esse de Atos de João, ele conversa com um percebejo e afirma que os insetos são mais atenciosos do que os humanos. Esses insetos aqui dão mais atenção a gente do que os humanos. É muito... Atos de Pedro, tem Atos de Pedro, aí ele vai mais longe assim, ele fala que o Simão Mágico, lá de Atos capítulo 8, versículo 9, vocês já leram lá, que ele voava sobre a cidade de Roma. Isso não é mole não, gente. Existem diversos outros. Os Evangelhos de Maria, Nicodemos, Tomé, Felipe.
existe tudo isso aí. Tipo assim, às vezes é bacana você ler para você ter uma noção assim, de uma forma de pensamento assim, do contexto ali próximo ali, mas nunca inspirado. O 3, aí ó, pormenorização da formação do cânon, ou seja, entrando aí detalhadamente nos minúsculos detalhes. Em nossos credos afirmamos decisivamente ser a Bíblia inspirada, inerrante, infalível, soberana e completa palavra de Deus. Amém. Nesse inegociável e intransferível dogma, baseia-se o cânon das Sagradas Escrituras. É necessário que deixemos algo bem claro. Essa não é inspirada porque os doutores da igreja assim o chancelaram, assim decretaram. Eles a sancionaram como tal porque ela é de fato a inspirada palavra de Deus, e escreve Norman Geisler. Estudar aí a história aí do Islã. Não sei se vocês já viram, já aprofundaram para entender um pouco como surgiu isso aí, né? Foi um anjo que apareceu a Maomé. Já entraram por esse caminho aí? O anjo que apareceu a Maomé e deu a revelação a ele. Aí segue aquilo que Paulo falou, né? Ainda que um anjo aparecer e trazer um evangelho que não seja esse, ele é maldito. Aí os mormons também, Joseph Smith, né, que é o iniciante lá dos mormons, para ele também foi um anjo que apareceu para ele, mostrou umas placas de ouro. É interessante vocês navegar por esses caminhos, vocês compreenderem. E os mormons, a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, precisa de ver que igreja, a igreja deles, e os corais deles, nossa, coisa mais linda, nossa, coisa... Seitas. Essas que existem, a maioria, se você for olhar o fundamento da base dela, dizem, você tem uma visão. E é mais ou menos assim, é onde entra a rebelião, ou seja, não conformou com o que já tem, ou seja, a Bíblia foi demais para eles, aí eles vão por outro caminho. E rebelião é feitiçaria. Mas é verdade, porque o inimigo ele se transforma em Sempre digo isso aqui, ó. O diabo jamais vai aparecer ali, ó, 3 metros de altura, vermelho, chifrudo, com um rabo, com a ponta parecendo uma flecha, um tridente de todo tamanho, e dizer, sabe quem eu sou? Não precisa, você é o Satanás. Não, gente. Quem aparece e diz quem é Deus. Assim diz o Senhor. Toda vez que Deus vai falar, toda vez que Deus usa um profeta, ele se manifesta. Assim diz o Senhor. O diabo não. O diabo vem camufladinho, dizendo ser quem ele não é. Mas Deus sempre fala, assim diz o Senhor. Deus diz dessa forma. Então Deus, ele sempre se... Irmãos, tudo aquilo que é oculto, fique esperto. As coisas de Deus é transparente. Deus não tem, o Evangelho não tem coisas sinistras assim para você ficar, como é que será que é isso? O que isso faz lá? Não tem algumas seitas por aí que é guardado em 7 chaves, você tem que atingir alguns níveis para saber como é que você, para chegar no nível para entender que eles adoram o bode lá, essas coisas assim. Tem que ter entendimento, tem que ter grau, né? Escala, vai ali. Mas não, o Evangelho não, o Evangelho é Jesus Cristo amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso é o Evangelho. É crer que Jesus Cristo é seu Salvador. Pronto, é uma coisa clara, transparente. Agora essas coisas, desconfia. Qualquer coisa que tem ali, ó, quando você chegar naquele nível ali, aí você já está, então você já fala com bode, alguma coisa assim. Então você desconfia. Amém, meus irmãos? Então, a canonização nada mais é do que o reconhecimento humano de uma obra divina. Isso é a canonização, nós reconhecemos a Bíblia como obra divina. Irmãos, eu fiz essa pergunta lá no final da lição, que eu ia fazer para vocês, mas eu vou fazer logo. Assim,
você, como leitor da Bíblia, como uma pessoa que entende da Bíblia, que conhece um pouco da Bíblia, vocês têm fé suficiente para mandar a pessoa ler a Bíblia e acreditar que a Bíblia pode transformar a vida daquela pessoa? Isso aqui, qualquer um de vocês tem essa fé disso. Então, ou seja, a gente fala do que a gente sabe, a gente não fala do que ouviu. É o que a gente sabe. Eu creio que você, lendo a Bíblia, você vai ter conhecimento para viver bem, para se livrar do mal, para se esquivar do mal. Eu tenho essa fé, vocês têm essa fé. Então, se nós temos isso conosco, nós não precisamos de nada mais. Então, ou seja, a gente tem essa convicção, isso é bacana. Canonização. Vai que seja a resposta da atriz. Oriunda da palavra grega canonizem, que, entre outras coisas, significa tornar santo. É o processo que levou ao reconhecimento dos livros que compõem a Bíblia como singularmente inspirada por Deus. Esse processo, que durou vários séculos, é-nos muito importante, porque mostra quão criterioso, exaustivamente, os doutores da igreja se agastaram em examinar os livros das Sagradas Escrituras, a fim de averiguar se esses realmente são de origem divina. Tinha todo o cuidado. Detalhe, irmãos, que eles estavam averiguando ali, e independente do cansaço que eles tivessem, ali Deus estava acompanhando. Então, ou seja, até aqui. Não, essa parte você exclui. Não, isso aqui você coloca. Então, eles tiveram todo esse cuidado, mas o supervisor que estava acompanhando ali era Deus. Mais tarde, como vimos, os católicos romanos do Concílio de Trento houveram por bem, de maneira arbitrária e contra as comunidades de Israel e os protestantes, acrescentar vários livros ao Antigo Testamento, buscando justificar algumas de suas doutrinas que, durante a Reforma Protestante, foram duramente combatidas pelos seguidores de Martinho Lutero e João Calvino. Ele dá a revelação. Você lê acompanhado do autor. Isso é muito bacana. E não importa o tempo. Quando você for ler, ele está ali te acompanhando. Lendo tais livros apócrifos, no entanto, logo percebemos suas fragilidades, errância e até inlogicidade. Por isso que eu falo para os irmãos que é interessante até a gente ler, para vocês verem quanta coisa, gente. Esse Toby mesmo, ele era um camarada tão bom que o negócio dele é onde tinha um defunto, ele tinha um cuidado de pegar o defunto que estava jogado lá e enterrar. Ele tinha um cuidado com essas coisas, cada coisa. O que é o cano da Bíblia? O nosso cano por excelência. Então, antes de entrar aí, então esse acréscimos aí foi mais assim uma pirraça, né? Foi mais assim, Lutero tá acabando com o nosso negócio, mais ou menos isso aí. Na verdade, foi uma defesa por realmente o negócio dele não acabar, né? Então, ou seja, que Lutero ali estava cortando ali, aí eles teve que armar outro jeito. E aí começaram a colocar isso aí. E aí a gente vê o quanto que é terrível a idolatria. Eu passei ali agora mesmo, tinha um rapaz ali com a caixa de som ali, e ouvindo uma música ali de Maria, coitado, Maria, olha, triste para essas coisas, e o camarada lá, com a cabeça baixa e cantando a música, no meio da rua assim, ouvindo a música e lá fazendo uma reverência a Maria lá. É triste. Minha irmã Maria olha lá do paraíso, oh meu Deus, é triste, ela olha com tristeza. Se ela pudesse fazer alguma coisa, não pode, porque aí já entra, aí vai de contra com o que Hebreus escreveu. Não pode mais nada. Depois que morreu, esse negócio de a pessoa, eu sonhei que meu parente veio em forma de um anjo. Repreendo. Se já morreu, é diabo. Não tem, morreu, já era, não vem mais. Quem vem é o inimigo. Aí, lá no
no espiritismo baixo lá, onde eles consultam os mortos lá, que fulano, gente, eu já falei aqui, e nós vamos aprender muito disso aí no Teologia Sistemática 5. Eu já falei aqui e volto a falar, o diabo tem experiência Raul Seixas fala bem claro, de mais de 10 mil anos atrás. Quem que vive isso tudo e não vai aprender as coisas? O diabo sabe imitar a voz de todo mundo. Então no espiritismo lá, ele chega lá, imita a voz e sabe do passado da pessoa lá, ele fala, não sei o que, e a pessoa, é ele mesmo. Aí o diabo fala, vem para mim. Então, ou seja, ele sabe imitar a voz de todo mundo. É por isso que eu digo, o diabo não precisa de poder para nos enganar. E ele tem poder. Nós sabemos isso, que ele tem poder. Então, ele não precisa. A gente vê aí pessoas que vivem um pouquinho. Por que a gente fala que os velhos têm experiência? Porque tem experiência, porque viveu mais, aprendeu mais. Por que a gente aconselha os filhos? Porque a gente já tem experiência para aconselhar. Agora imagina que ele está vivendo, igual diz o Raul lá, mais de 10 mil anos. Que viu Cristo ser crucificado. Olha, desde lá, quanta coisa já passou. Ele já sabe as maneiras tudinho de enganar a igreja. Ele já sabe que perseguir crente não dá certo. O negócio é tentar, o negócio vamos facilitar aqui, não precisa ser radical assim não, mas ele já aprendeu tudo isso, então a gente tem que ter esses cuidados. Ele não vai aparecer igual eu falei, 3 metros de altura, não, vai vir se possível aí, branquinho, tudo engomadinho, gente, mas sem nenhum amassado, todo engomadinho, se bestar de olhos azuis. Aí, bem bacana essa colocação. Porque, e quem você acha que deu aquela ideia? Pois é, e você entendeu? Ele fez de tudo, bem colocado, Luciano. Obrigado pela colocação. Bem colocado. Vamos amaldiçoar, não vai. Abençoado seja Israel. Eita, Kevin. Que prospera. Aí o cara, aí o camarada vai olhar assim, deixa eu ver você aqui. Aí o cara lá de cima lá. E que seja abençoado Israel para toda a vida. Aí o exército inimigo, peraí, deixa eu ver aqui para isso não. Ele fala, rapaz, falei para você que não dá para amaldiçoar esse povo. Aí ele vai embora, aí o que é que ele faz? A estratégia, usa as mulheres. E aí, olha só. Então, ou seja, ele sabe, irmão, sabe. Ele tem as manhas, igual diz aí, né, o ditado, ele tem as manhas. E é por isso que nós temos que ser vigilantes. Olha o que a Bíblia fala, a Bíblia manda resistir o diabo, não vacila com o diabo não tenta dialogar com o diabo, não perca tempo assim, e de onde você veio? Igual tem umas igrejas que dá oportunidade, né? Qual a sua intenção? Se lesse Bíblia, ele sabia qual a intenção, né? Eu fazia até um gracejo aqui, uma vez eu estava vendo um professor contando, ele disse que tinha teve numa igreja, aconteceu, a pessoa caiu endemoniada lá e perguntou, você gosta da igreja? Tal, eu gosto, falando, né? Você gosta da Assembleia? Gosta da Batista? Gosto. Você gosta de não sei o que? Gosto. E aí, perguntou da igreja deles lá, você gosta dessa igreja aqui? Gosto. Por que você gosta aqui? Porque aqui vocês deixam falar e não sei o que. Então, tipo assim, mas é real isso é uma verdade. Isso assim, eu não sei se processo, mas faz muito sentido. Aqui porque eu gosto que aqui vocês deixam falar. Né? Porque teve um tempo atrás aí, tem uma igreja aí, que vocês sabem muito bem, que só eles, né? E nossa, nem a paz do Senhor, um assembleiano, um batista, não dava. Agora que mudou um pouco. Mas teve uma época aí mesmo que a Deus é amor mesmo. A Deus é amor mesmo, não cumprimentava. Até no dia de hoje tem alguns ainda que. Então, irmãos, é assim. A igreja do Senhor tem muito crente na Assembleia, na Batista, na CBB, né, na Deus e Amor, lá em diversos, presbiteriano. A igreja de Deus ela está espalhada. Só que na Adventista, a igreja de Deus está espalhada. Só que você desconfia de uma igreja que prega que ela é a que vai subir. Que ela é você sai fora disso.
única. Não, nós aqui tem que ser nesse padrão. Então você desconfia disso. Isso é caminhos para a seita, tá? Que a igreja do Senhor, ela é universal. Ela está em todos os lugares. Quando Jesus estava lá de braços abertos lá, e ele não chegou lá, ó, pai, está consumado aqui a igreja Assembleia de Deus. Não, que é presbiteriano. Não, os batistas temos aqui, ó. Não. Senhor, perdoa os pecados, porque eles não sabem o que faz. Nós. Eu chego a arrepiar, porque salvou nós todos. Então, caminhos para a seita. Ser um lugar que prega, ó. Eu acho que a Adventista está saindo dessa ideia agora, mas no treinamento de batismo deles lá, no discipulado de batismo, tinha essa pergunta: você acredita que eu esqueci a referência que faz, é a única, que a única igreja que vai te conduzir ao céu? Aí lá o cara tinha que fazer a confissão, eu acredito, e aí era batizado. Mas acredito que isso já está acabando também. Agora um livro de você conhecer também, que não vai tecnologia. Então, Eles tem que amadurecer, né? Tem que inovar. Eu acho interessante uma fala que você falou um tempo atrás, que eu sempre falava, né, que a gente não tem que dar ênfase para Satanás. Tem que ficar dando embora. Eu não falo. Deus, Pai, Filho. Eu não falo, irmãos. Eu tenho isso comigo. A gente não pode deixar de falar para as pessoas que Satanás está aí. Não podemos deixar. É nosso dever. Jesus falou de inferno. Eu não dou moral para esse bicho nenhum. Eu não falo o nome dele em nenhum momento. Igual tem igreja que entrevista. Igual eu estava falando. De onde você vem? Pronto. Qual a sua intenção? Gente, qual é a intenção do... Tem ou não tem pessoas que perguntam isso, irmão? Agora eu acho que está até menos, que o diabo agora já está conformado com tudo, e não está nem manifestando mais, está terrível isso, que a gente tem que vigiar. E as pessoas, nem tanto, mas antes era uma entrevista, gente. E a gente sabe que só tem uma coisa que o diabo criou, só uma, mais nada. O que é que ele criou? Mentira, só mentira. E como é que vai entrevistar o bicho aqui? Gente, a Bíblia fala, é bem claro, ó, ele veio para matar, roubar e destruir. Só isso. O papel dele é esse. Então não precisa eu ficar perguntando o que ele veio fazer, de onde ele é, de onde ele é, de onde você é, qual é o seu nome. Tem pessoas aí, dentro das igrejas, que foi até bom você falar, que parece que trabalha no cartório do diabo. Nunca vi saber tanto nome. Não, eu estou falando, irmãos, eu estou falando de pessoas que se intitulam crente. É normal a pessoa lá que mexe com esses espíritos saber, beleza, mas a pessoa que, os 7 não sei o que, os 9 não sei o que, e eu falei, eita, aí já trabalhou no cartório, só pode. Continuando, o que é o cano da Bíblia? O nosso cano por excelência. Procedente do vocábulo hebraico, eu li isso aí, não li? Ou não? Hebraico, li ou não? O kanish, que significa vara de medir, e do grego cano, que basicamente tem o mesmo significado do termo hebreu. A palavra cano é usada em teologia como este significado: padrão, regra e de procedimento, critério, norma. Uma regra, um padrão. Isso significa cano. É o que nós lemos lá em Gálatas capítulo 6, versículo 16, é isso? Isso aí. Gálatas 6, capítulo 16. A Bíblia como o nosso cano por excelência, avora-se como a nossa única regra de fé, conduta, pois a temos como infalível palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós já sabemos disso, mas é bom enfatizar, a nossa única regra de fé é a Bíblia Sagrada. Eu posso ler outros livros, posso, como um apoio, mas nunca para basear a minha fé, basear a minha crença. E é tanto que a gente tem que até tomar cuidado em ler outros livros, para você não ir por caminhos para ler livros malignos, porque tem pessoas que começam a ler alguns livros que faz mal, a pessoa começa a ver coisa maligna. Tem até uma pessoa nessa igreja aqui que ela começou a ler os livros de uma mulher aí, que ela estava vendo o inimigo. Eu cheguei até a ler um livro desses aí. Rebeca. Então, eu já li um dela também.
Eu não lembro o título do qual que eu li. Mas eu li um... Só que teve uma mulher aqui da igreja que começou a ler, ela começou... Eu parei de ler... O que eu li dela, é dela a Divina Revelação do Inferno? Eu comecei a ler esse livro, eu parei de ler, que eu achei que ela dava muita ênfase naquilo que eu falei. Ela dava muita moral, assim, não, eu estou alertando vocês aqui, mas eu achei, particularmente, eu parei de ler por causa disso. Eu achei que dava muita moral pro cão. Aí eu falei assim, vou parar de ler isso aí. Mas assim, eu não via nada, não, comigo não tem isso não, mas tem pessoas que é atormentado. Tem um livro bem bacana também que eu li, que... Eu não vou lembrar o nome dele aqui, mas eu mostro para os irmãos. É sobre inferno também. É bem bacana. Eu apresento para os irmãos lá no grupo, lá, se não lembrar o nome. Então a gente tem que ter cuidado com alguns livros que vai ler para não... É bacana ler, irmão. Assim, eu criei, igual eu falei para os irmãos, eu criei o hábito de ler, mas tem hora que você vai lendo algumas coisas. Eu li um recentemente agora, ele até um Batista, é o nome do livro. Hernandes, eu esqueci o sobrenome dele, o nome do camarada. É bem bacana sobre essa questão do inimigo. Algumas visões que ele tem lá, tem algumas coisas que eu não concordei, não estou lembrando o nome do livro também, tem algumas coisas lá que eu não concordei, mas tem muita coisa de aproveito. É assim, você está lendo ali, tira o que é bom e o que não é, mas como que você vai ter esse cuidado? É igual já foi citado aqui. Se a pessoa não tem uma estrutura, não tem um mínimo de conhecimento, é bom, tem certo livros que não é bom ler, porque senão ela vai começar a basear a fé ali, e aí começa o inimigo a operar ali, a agir. Então a gente tem que ter esse cuidado. Aí o que a gente vai fazer? Vai tirar o que é bom, você vai ler, igual eu vi bastante coisa lá, bastante revelação que eu achei muito bacana, eu achei coerente, né? Mas já vi umas outras também. Por exemplo, nesse livro lá, ele foi a parte que eu rejeitei, que ele defende a ideia de capítulo 6 de Gênesis. Todo mundo lembra quando fala disso, quando fala dos os filhos de Deus veio ter relações com os filhos dos homens. Lá ele defende que uma possibilidade de ser anjo, isso é totalmente negado. Mas essa é a parte ruim. Mas eu vi tantas outras partes que somou, me ajudou, eu gostei bastante. Mas isso é só você ir rejeitando. Se é uma pessoa que não tem um mínimo de conhecimento, acaba absorvendo essas coisas. Então é por isso que tem que ter esse cuidado. Continuando. Em termos técnicos, podemos definir assim o cânon das Sagradas Escrituras, coleção de livros reconhecido pela Igreja Cristã como singularmente inspirado pelo Espírito Santo. Como foi estabelecido o cânon bíblico? Os homens que Deus usou para chancelar o cânon da Bíblia procederam da seguinte forma: o exame do texto sagrado. A primeira coisa que era feita era examinado. Em primeiro lugar, os sábios judeus e cristãos examinaram o texto sagrado em si para comprovar se esse de fato provém do Espírito Santo, como escritura singularmente inspirada. Esses doutores não se achavam acima da Bíblia por estarem realizando essa obra. Pelo contrário, eles reconheciam a grandeza, né, das Escrituras. Então, porque Deus ele é muito sábio. Deus não tem problema de trabalhar com ninguém, porque Ele tem sabedoria o suficiente para te conhecer. Então Deus vai pegar, para esse trabalho aqui, era necessário pessoas humildes, ou seja, pessoas sábias, mas humildes, para não tentar ali acrescentar o que não lhe provém, ou para não tomar a glória, né? Às vezes a pessoa está ali, vou deixar aqui, que isso aqui é autoria minha. Não, então eram pessoas muito humildes, que estava disposto a fazer a obra de Deus. O que Deus procura em nós é pessoas dispostas a trabalhar para Ele, sem buscar recompensa, né? Deus, se você ameaçar trabalhar para Deus, Ele já te abençoa. Deus não deve ninguém. Se você pensa assim, eu poderia fazer isso para Deus, Ele já te abençoa. Então, mas o que Deus quer de nós a glória é minha, a minha glória não dou a outro. Então, você indo por esse caminho,
como eu já falei em algumas aulas aqui, por que muitos reis fracassaram? Porque Deus levantava eles como reis e depois já queria adorar outros deuses. Já queria induzir o povo de Deus a adorar outros deuses. Então, isso é... Sim, e aí Deus... Isso tem uma coisa que deixava Deus irado, é essa questão aí, a prostituição, o adultério. Que seria o povo procurar outros deuses. Beleza. Exame do autor. Não, deixa eu ver aqui se eu me achar aqui. Esses doutores não se achava acima. Exame do autor, isso mesmo, o autor sagrado. Quem escreveu o texto sagrado era realmente digno de confiança? Considerando que a Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 escritores, temos de responder as seguintes perguntas. Houve absoluta concordância entre seus autores, apesar do tempo decorrido entre Gênesis e Apocalipse? Então, tudo isso é levado em conta. A Bíblia, como se sabe, ela levou aí 1.600 anos para ser escrita, né? Para ser concluída. No Antigo Testamento, os seus autores realmente mestres incontestáveis do conhecimento de Deus. Com Deus mantinha estreita a íntima comunhão. Continuando aí, ó. E o seu caráter era realmente límpido, ou seja, puro, digno de confiança? Davi e Salomão, por exemplo, apesar de haver desobedecido gravemente ao Senhor, arrependeram-se de suas faltas e foram espiritualmente restaurados, no Salmo 51. Então, homens que Deus utilizou, que teve as suas falhas, que isso é até legal para mostrar que eram pessoas como a gente, que Deus usava para chancelar, para dar continuidade no Antigo Testamento. Concernente ao Novo Testamento, além das exigências acima apresentadas, demandava-se que o escritor sagrado pertencesse aos círculos restritos dos apóstolos, do Cordeiro, ou de que eles houvessem tido relacionamento privilegiado. Ou seja, para o acontecimento do Novo Testamento, nós já falamos disso aqui. Era necessário ter o aval aí dos apóstolos, ou seja, tinha que ser aceito se fosse escrito pelos apóstolos, ou se fosse algum discípulo ali dos apóstolos, como Marcos e Lucas, que nós já citamos aqui, que o Lucas, o médico, Tiago, Judas, tudo eram pessoas que conviveram ali com os apóstolos e os apóstolos. Aceitação da igreja primitiva e etc. Tudo isso era avaliado, os irmãos lá, aquele tanto de mulher que acompanhou Jesus ali, tudo tinha entendimento, tudo tinha conhecimento, tudo já tinha o Espírito Santo, então eles conseguiam discernir aí o certo e o errado. O cânon do Antigo Testamento. O livro do Antigo Testamento jamais estiveram em disputa na antiga comunidade de Israel, ou seja, não existia esse negócio, será que esse aqui é? Não. Será que esse aqui é? Não. Todos que estavam ali, todos que já estavam registrados ali, já eram considerados inquestionáveis. Conforme compreendemos de Esdras nas tradições judaicas, após o derradeiro profeta Malaquias fazer ecoar a palavra do Senhor, não havia mais o que se discutir. O cânon do Testamento Antigo já estava definitivamente encerrado, esperando agora os primeiros acordes do Novo Testamento. Nós sabemos aí que entre Malaquias e Mateus houve um bom tempo aí, né? A média de 430 anos entre Malaquias e Mateus. E nesse tempo aí foi onde houve um silêncio de Deus através de profetas. Foi um tempo assim meio que Deus silenciou. E aí que está. Mais na frente eu falo. Por conseguinte, o concílio judaico de Jamim, realizado na atual cidade israelense de Jope, teve um caráter mais formal do que dogmático, considerando que os filhos de Israel da diáspora sempre tiveram o texto maçorético como cânon de suas sagradas escrituras. O que é diáspora?
Diáspora aqui está falando de antes da diáspora, né? Considerado, diáspora aí é tirado e meio forçado, né? O pessoal foi retirado à força. E os maçoréticos, os textos do Tanakh, a Bíblia hebraica, Tanakh. Quem já ouviu essa expressão? Tanakh, Japão, né? O Tanakh é a Bíblia hebraica. Maçorética é deslocamento forçado, ou seja, quando o pessoal era levado cativeiro, né? O concílio de Jamnia, realizado na Terra Santa, foi um concílio rabínico farisaico ocorrido entre o final do século I depois de Cristo, no início do século II. O cânon do Novo Testamento. O Novo Testamento demorou pouco mais para ser definitivamente estabelecido. Em primeiro lugar, porque os livros neotestamentários foram escritos nos mais diferentes lugares de Israel, a capital de Israel até a capital ali do Império Romano, mostrando a universidade da mensagem cristã. Aí tem um comentário em 367, o bispo Atanásio, esse Atanásio aqui, ele é considerado aí o pai da ortodoxia, né, cristã. A lista numa de suas cartas, os 27 livros que compõem o Novo Testamento. O concílio de Hipona, esse aqui foi o concílio onde teve uma disputa aí para definir o Novo Testamento, a Bíblia. Realizado em 393 e o de Cartago convocado em 397, ambos no norte da África, ratificaram a lista elaborada por Atanásio. Eu até marquei um texto aqui, eu tenho um livro lá, eu tenho um livro em PDF, se vocês quiserem, até eu mando para vocês depois. Muito bacana o livro. E aí tem eu acho que é os 100 anos, não é? Eu já procurei para ler os 100 acontecimentos das Assembleias de Deus. É muito inteligente, é muito interessante esse livro. Só que esse daqui é 100 anos, os 100 acontecimentos. Não, deixa eu olhar o livro aqui para não falar errado para os irmãos. Cadê o livro? Deixa eu procurar. É um livro bem bacana, irmãos, que tem muitos acontecimentos. Documentos não, downloads, aqui ó. Os 100 acontecimentos importantes da história do cristianismo. Pensa no livro. Bacana, deixa eu abrir aqui. Vou abrir. Ele é um livro que, aqui ó, a capa dele é assim ó. Os 100 acontecimentos mais importantes da história do cristianismo. Pensa numa coisa chique. William C. Oi? É muito chique isso aqui. Vou mandar até para o Neto que gosta desses negócios. Isso aqui foi um professor. Eu estava procurando aqui os 100 acontecimentos. Não. Os 100 assuntos mais importantes, acontecimentos mais importantes das Assembleias de Deus. Aí ele me mandou isso aqui. Que é bem, achei até melhor. Só que eu não consegui o outro ainda não. Eu estava procurando para comprar até. Mas voltando aqui à nossa aula aqui. Eu vou ler um trecho aqui do ano de 367. A carta de Atanásio reconhece o cânon do Novo Testamento. Aí eu destaquei algumas partes aqui. Cada evangelho precisava estar relacionado a um apóstolo, que é o que está aí nesse livro, né? Desse modo, o evangelho de Marcos, associado a Pedro e a Lucas, né, que foi discípulo aí de Pedro, Marcos, relacionado a Paulo, né, Lucas foi o tutor de Paulo foi o tutor de Lucas, receberam um lugar no cânon. E não foi lugar simples não, foi nos evangelhos, né? Toda a Bíblia é importante, mas os evangelhos conta aí, é uma biografia de Cristo, né? Então são algo assim. Depois da morte dos apóstolos, os cristãos valorizaram o testemunho dos livros, muito embora não postassem o nome
de um apóstolo como autor, ou seja, ainda que Lucas e Marcos não eram apóstolos, mas eles tiveram essa honra e eles avaliaram aqui pelo fato deles ser discípulos desses homens. Um era discípulo de Pedro e outro era discípulo de Paulo, né? E o interessante, irmãos, que aqui, Marcos e Lucas, eles não tiveram aquela revelação que João teve. Não foi que, lembra o Apocalipse, que Deus levou João e arrebatou ele e começou a mostrar tudo. Não, você sabe como é que foi o livro de Lucas? Foi tudo pesquisas. Lucas era pesquisa, foi procurar a história de Jesus e pesquisou. E o interessante disso tudo é que ele é tão autêntico como o de João, que foi revelação. Então, eles ganharam esse destaque aqui por ser discípulos, dos apóstolos. Por volta do final aqui, ainda parte do livro que eu destaquei aqui, deixa eu mostrar para vocês, talvez vocês não encontrem aí, algumas partes que eu destaquei aqui. Por volta aí do final do século II, os 4 evangelhos e o livro de Atos e as epístolas de Paulo eram grandemente valorizadas em quase todos os lugares. Embora não existisse nenhuma lista oficial, as igrejas tinha a tendência crescente de se voltar para esse material como fonte de autoridade espiritual. Bispos influentes como Inácio, Clemente de Roma, Policarpo, contribuíram para que esses textos alcançassem ampla aceitação. Contudo, ainda havia muita disputa em relação a Hebreus, Tiago, 2 de Pedro, 2 e 3 de João, Judas e Apocalipse, né, que tinha algumas dificuldades, mas depois acabou aceitando. Na esperança de impedir que seu rebanho caminhasse rumo ao erro, Atanásio afirmou que nenhum outro livro poderia ser considerado escritura cristã, embora admitisse que alguns, como o Didaquê, pudessem ser úteis para devoções espirituais. É aquilo que eu até comentei com os irmãos. Tem diversos livros que as pessoas usam como devocional, pão diário aí, mas não serve como inspiração, como fonte de regra e fé. A lista de Atanásio não encerrou esse assunto em 397. O Concílio de Cartago afirmou sua lista, mas as igrejas ocidentais demoraram muito para estabelecer o cânon. A contenda continuou com relação aos livros questionáveis, embora todos terminassem aceitando o Apocalipse. No final da lista de Atanásio recebeu a aceitação geral, e desde então a igreja por todo o mundo jamais se desviaram de sua sabedoria. Então esse Atanásio aqui, ele foi um camarada muito influente, foi um camarada que contribuiu muito para o evangelho, para os nossos escritos. E aí eu vou depois mandar para vocês lá, para quando vocês quiserem fazer alguma pesquisa, vocês utilizam desse material, é bem bacana. Hoje não mais precisamos debater acerca da Bíblia, nós não precisamos ficar sabendo qual que é o santo, qual que é o inspirado. Hoje nós não precisamos que os livros que compõem o cânon da Bíblia Sagrada, tanto os 39 do Antigo Testamento como os 27, todos eles são comprovados de origem divina, foram inspirados pelo Espírito Santo. O 4 aí, caminhando para o fim. Por que os evangélicos não aceitam os livros apócrifos? Eu já dei alguns detalhes aí, né? Nessa aula aí, ela é bem curta, mas a gente já até entende o porquê, né? Por causa de algumas doutrinas, por causa de algumas coisas que contradizem. Mas uma coisa muito importante aí, que a gente não aceita esses apócrifos, é porque eles não falam, você não vê Jesus falando dos apócrifos, e nem os apóstolos, né? Mas você vê falando de todas as outras Bíblias, de todas as outras partes da Bíblia, mas você não vê eles comentando nenhum desses apócrifos. Então isso aí já é para finalizar. Então Jesus não faz referência, embora Jesus faz referência lá ao Velho Testamento,
Jesus faz referência, os discípulos fazem. Se você for olhar Estevão ele decorre a Bíblia todinho, não é? Não é isso que ele faz? Ali, Estevão está tão cheio do Espírito Santo que ele fala o Velho Testamento todo. Ele começa a decorrer ali e passa cada detalhe. E você pode ver que não comenta, não vê nenhum anúncio. Então, porque esses escritos, eles não estavam inclusos ali, eles não existiam, tá? Os apócrifos contidos na Bíblia católica foram escritos sobre circunstâncias duvidosas, em um período em que havia um silêncio profético. Que silêncio era esse? Malaquias a Mateus. Então foi quando surgiu bastante aí. Deus não estava levantando profeta nenhum e estava surgindo tanta... Além disso, os judeus os rejeitaram como escritos canônicos, o que já bastaria, né? Ou seja, os judeus rejeitou, então nós já íamos rejeitar também, uma vez que foram introduzidos no Antigo Testamento. Então os judeus não aceitaram, eles rejeitaram. Então nós somos o quê? A igreja foi fundada lá com judeus, pessoas que seguiam Cristo. Então eles rejeitaram, logo de cara também a igreja rejeitou. E foram ainda incluídos muitos depois que o cânon estava concluído, apresentando a contradição histórica e doutrinárias que depõem contra sua canonicidade. Entre tantas heresias e contradições nos escritos apócrifos, o que mais chama a atenção é a declaração do autor de 2 Macabeus. Ele conclui o livro: aqui encerra a minha narrativa. Se ficou bom e literalmente agradável, era o que eu queria passar. Mas se ficou fraca e medíocre, foi o que eu fui capaz de fazer. Então, meus irmãos, vocês veem aqui que no texto ele deixa bem claro. E detalhe, que esse livro que leva o nome de Macabeus aqui, mas ninguém tem notícia de quem é o escritor desse livro. Ou seja, eles utilizavam de pessoas famosas, né? As pessoas que tinham influência no tempo, eles utilizavam. É como se eu fosse escrever um livro, e aí eu queresse vender bem, e aí eu vou colocar o nome aí de um escritor famoso, de uma pessoa que todo mundo já conhece, todo mundo vai comprar, né? Mais ou menos assim. E esses livros aqui eram dessa forma. Não é porque leva o nome aqui da pessoa, que foi essa pessoa que escreveu, mas eram pessoas famosas na época. Continuando. Então, se ficou boa, é o que eu quero passar. Mas se ficou medíocre, foi o que eu fui capaz de fazer. Um exame dos apócrifos não deixa dúvidas acerca do porquê os evangélicos rejeitaram. Escrito num período interbíblico, durante aí os 400 anos em que esteve, 430 anos, esteve silencioso a voz profética, grande parte de seus autores são desconhecidos. É o que eu acabei de passar para vocês agora. Sendo adicionados à Septuaginta, a versão grega do Velho Testamento, feita em Alexandria nesse período. Eles não constavam o cânon Antigo Testamento e nunca foram considerados inspirados pelos judeus como os outros 39. Na verdade, acredito que nós já falamos sobre isso, a Bíblia deles, dos judeus, não era 39, mas 24, porque tinha alguns livros que eram juntos, né? Nós estudamos já sobre isso, né? Nós já falamos disso aí, que era junto. Então não era 39, mas era aí, se não me falha, 24. Eu posso ler os outros livros, os apócrifos? Pode, ué. Só que lembrando que não como regra ali, como inspirado. Eu posso ler, mas agora tem livro que não é bom ler não. Tem livro que é maligno mesmo. Tem livro que é só coisa ruim, então é bom evitar. Mas a nível de conhecimento, alguns livros é bom. Apesar de sua relativa importância histórica e certo valor moral e religioso que possui, os apócrifos não podem ser comparados com os escritos canônicos. Isso aqui foi o historiador Flávio José. Desde Ataxerxes, vários livros foram escritos, mas não considerados dignos de confiança idêntica aos que procederam. Jerônimo
quem se deve à versão latina Vulgata, faz distinção entre os escritos canônicos como obras de autoridade e não canônicos, apócrifos, considerando úteis para o que eu disse para vocês, para a nível de conhecimento, né? Mas como instrução doutrinária, não. As igrejas protestantes que se baseiam rigorosamente na autoridade divina da palavra de Deus rejeitam os apócrifos. Somente a Igreja Católica Romana os considera canônicos a fim de promover defesas de falsas doutrinas. Jesus e os escritores do Novo Testamento, em contraposição, jamais citaram um livro, já disse isso aqui para vocês também, desses não inspirados. Irmãos, nós lemos, isso aqui é assunto para outro, acho que eu estou atropelando, assunto para outra aula. Então, é isso aí, é uma aula bem curta. Se eu tivesse me atentado para isso aí, eu tinha anunciado na aula anterior, que agora nós estudaríamos ela, e vocês teriam lido aí as duas matérias aí, os dois textos. Porque quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente puder abreviar, porque vai ter livros que nós não conseguiremos aplicar ele numa aula só, mas nós vamos dar por concluído, né? Porque quando entrar nos profetas mesmo, que é muito assunto, vai ser muito corrido, por isso que vai ser importante você ler em casa. Aí, senão não dá para concluir aqui. O questionário, o meu aqui, eu não vou ler porque deu errado aquele dia, não conferiu com o de vocês. Mas os meus aqui estão todos certos. Deixa eu só. Então acho que até. Eu falei assim, será que é tudo certo? O meu também está tudo certo aqui. O meu hoje eu não utilizei o livro em PDF, eu saí pegando, para tentar fazer uma coisa mais didática, peguei o conteúdo e fui aplicando no texto separado. E aí, mas os meus aqui deu todo certo. Então os de vocês também tá. Talvez vão ler que talvez o menino precisa responder. Vamos ver se confere. A minha é: sabemos que todos os 66 livros da Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo. Confere aí. A palavra apócrifo significa originalmente oculto. Canonização, palavra grega canonizen, que entre outras coisas significa tornar santo. Vai respondendo aí quem não tem. A Bíblia como nosso cano por excelência, avora-se como a nossa única regra de fé e conduta, pois temos como a infalível palavra de Deus. As igrejas protestantes que se baseiam rigorosamente na autoridade divina da palavra de Deus rejeitam os apócrifos. E tem o exame dos apócrifos não deixará dúvida acerca do porquê dos evangélicos rejeitaram. Não, mas eu tenho essa que é de baixo. Ao contrário, então. Essa daí nossa é. Então a minha é a 6, o exame dos apócrifos não deixaram dúvidas, que é certo também. Então, meus irmãos, é isso aí. Na próxima semana aí nós vamos estudar aula 3, inspiração da Bíblia, né? O que é inspiração da Bíblia. Eu até comecei ela aqui, achei que eu ia aplicar para vocês hoje, mas como eu vi que bastante gente ia faltar, aí eu deixei ela de lado. Então, hoje nós encerramos, nós vamos orar, agradecer a Deus por mais essa aula, e eu vou estar tentando mandar para vocês lá alguns conteúdos. Irmãos, eu tenho muito material, caso vocês de vez em quando quiser algo, procurar algo,